Maior, Deus é maior de todos. Aqui nessa terra não tem ninguém maior do que Deus. Deus deixou só um só para tirar nós do sofrimento. 30 anos não é 30 dias, que nós vivemos sofrendo e cada dia mais está piorando. O negócio não tá bom. A gente chega nos hospital, leva a medicação na mão para eles aplicar, eles falam que não. Na hora que vê que a receita é do lado dos cobras, eles jogam a gente lá fora, que eu fui uma primeira. E eu só tomei minhas injeções porque eu tomei nas farmácias. Eu fiquei com ódio, muito ódio. Peguei uma briga lá dentro. Falei que não ia botar fogo lá dentro porque eu não tinha um isqueiro. E aí, a minha mãe, ele foi lá na casa da minha mãe, encheu o nariz da minha mãe de folha, minha mãe com câncer, e ele foi lá na casa da minha mãe, vagabundo, mais outra vagabunda, que não vale um peido de uma jumenta, encheu a cabeça da minha mãe, pegou 3.000 reais de exame da minha mãe e inventou de levar para São Luís. E lá, ele derrotado, doido, sem saber o que fazer da vida, pegou os documentos da minha mãe e deu fim. E uma vagabunda só via na porta da minha mãe. E dizendo assim, tem calma, que ele vai te chamar. E minha mãe se acabando de dor, sofrendo. E ele, nem aí. Ela dizia, ele está em São Luís, ele está em São Luís. Aí eu falei para ela, eu digo, como é que ele está em São Luís? Ele está lá enlutado porque eu vi aquele infeliz aqui em Tuntum. Ele não está em São Luís, não. Minha irmã, tu tem que dar conta dos documentos da minha mãe, porque ela precisa. A carteirinha da minha mãe, ela só entra no hospital com aquela carteira. E ela enrolando, tem calma. E a minha mãe agoniada. Eu não tenho calma mais, que tem mais de um mês que eu espero esse homem dar resposta. Do jeito que minha mãe tá, ela não estava escolhendo cara de candidato, não. Ela queria saber, era da saúde dela. E ele foi, pegou os documentos da minha mãe, 3.000 reais de documento, que foi todos do suor dela e do meu pai. E deu fim. Aí teve um dia que minha mãe melhorou um pouco e foi buscar os documentos na casa dele. Quando chegou lá, disseram assim, ele acabou de sair. Aí minha mãe e minha irmã pegou a moto e desceu atrás. Alcançou ele na Ana Isabel. Quando ele parou, que minha mãe disse que queria os documentos dela, os exames, ele falou para minha mãe que nem conhecia minha mãe. E desde 79 que minha mãe mora aqui. E o infeliz daquele dizer que não conhecia minha mãe. E aí ele disse um montão para minha mãe doente. E minha mãe só não morreu porque Deus é maior, Deus é grande. E minha mãe, para não cair no chão, tinha uma pedra do lado, ela sentou. E aí ele entrou no carro, saiu com um demônio nas costas, piando o pneu. E minha mãe passou 3 dias, morrendo, chorando, gritando de dor. O diabetes subiu, pressão subiu, tudo subiu. Por causa de um velho sem vergonha daquele, mas ele vai pagar. E o Senhor Jesus é maior. Eu pedi para o nosso Senhor que ele mostrasse um caminho para minha mãe. E eu peguei mais a vizinha da minha mãe. Fizemos uma declaração desse negócio. Botemos nos grupos. E o Senhor botou o Fernando Pessoa na casa da minha mãe, uma equipe grande. E Fernando Pessoa colocou todos os médicos na viva voz de Imperatriz, para minha mãe ouvir.
e foi disse: Dona Mareusa, você não vai sofrer mais. A partir de hoje, que eu sou Fernando Pessoa, você não sofre mais. Ajeita a sua mala, que hoje você vai fazer seu tratamento. Imperatriz. E aí minha mãe tá em Imperatriz. Graças a Deus, minha mãe tá em Imperatriz, fazendo o tratamento dela. E o Senhor é de ajudar ele muito mais. Ele vai pagar hotel para minha mãe, para acompanhante da minha mãe. E ele disse para não se preocupar com nada. E ele leva a minha mãe é em carro, não é em jirico não, quebrando os pneus nas estradas não, daqui para São Luís não. Que ele mandava a minha mãe no jirico, chegava lá gritando de dor. E o Senhor vai tomar conta dele muitos e muitos anos para ele resgatar todo mundo que precisa. Essa cidade que está se acabando, ele vai pagar o que ele faz e o que ele está fazendo. E pronto. O doutor falou assim: deixe de mão esses exames que nós vamos fazer outro. Fernando Pessoa foi e desembolsou mais de 3 mil e fez todos os exames de novo da minha mãe. E por que eu vou jogar um homem desse no mato? Eu prefiro queimar meu título, mas num besta fera desse que vive dentro de tum-tum comendo sangue dos seres humanos, eu não voto neles. Meu Tito só criou vergonha uma vez, porque eu votei em Fernando Pessoa para deputado e ele ganhou. Mas meu Tito nunca tinha criado vergonha. Em nome de Jesus, do dia 15, ele vai criar vergonha de novo. O nome de Jesus, que ele vai ganhar e vai tirar nós do sofrimento. Eu estou falando isso aí, a pura realidade, a pura verdade, o que está acontecendo e o que aconteceu dentro de Tuntum. O futuro infeliz prefeito que tem nessa cidade, que ele não é prefeito, ele é um demônio que vive aqui dentro, acabando com tudo. E o nome de Jesus, ele vai sair, porque Deus é maior, Deus é grande, Deus é mais. Ninguém vence nada mais do que Deus. E bom dia. Desculpa aí. Deus é maior de todos. Aqui nessa terra não tem ninguém maior do que Deus. Deus deixou só um só para